Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos lá, vamos continuar a nossa videoaula falando sobre como que nós vamos trabalhar com valores. Então, na última aula nós produzimos a coluna histórico e a coluna agrupador, onde essa coluna agrupadora é fruto dessas duas colunas, dessas duas tabelas que foram consolidadas, e a minha tabela histórico é um resultado da entrada junto com a saída. Já que nós não vamos trabalhar mais com essas outras informações, a gente pode vir aqui ocultar. Nós não estamos apagando a informação, nós só estamos ocultando para deixar a nossa área de trabalho mais limpa e mais fácil de visualizar apenas os dados que nós precisamos. Beleza? Então aqui a gente vai estar trabalhando com valores. Então como que nós conseguimos visualizar os valores no Power BI? Quando nós temos um campo de número, seja ele decimal, seja ele inteiro, ele já aparece esse somatório aqui na frente. Quando a gente tem esse número, nós conseguimos tirar várias informações desse número. Então o primeiro ponto é arrastar esse campo valor para cá, e aí ele vai trazer para a gente aqui um valor de 53.371. Bom, vamos clicar aqui nesse visual que é o cartão, e ele vai trazer aqui 53.000 é um valor. A gente já aprendeu que pode clicar aqui no rolinho, rótulos de categoria, rótulos de dados, perdão, e nenhum. Então ele traz aqui 53.371. Poxa, mas eu queria colocar o divisor aqui, o pontinho, para poder saber que esse valor é de 1000. Venho em modelagem e eu vou modelar os meus dados. Então eu clico aqui, separador de milhares, e ele já colocou aqui 53.371. Ah, mas isso aqui é um valor, é grana, é dinheiro. Então eu posso vir aqui e selecionar moeda geral. Ah, mas e se tiver um número quebrado? Vem aqui, decimal fixo. E aí, como na nossa base só tem números inteiros, então ele não está mostrando aqui o vírgula 00. Mas, se você quiser, ele já coloca aqui casas decimais automáticos. Nós podemos falar assim, obrigatoriamente eu tenho duas casas decimais. Beleza? Então aqui nós temos o valor de 53.371, só que esse valor, ele está somando tanto as minhas receitas quanto as minhas despesas, certo? Como que a gente vê o que eu tenho de receita e o que eu tenho de despesa? O primeiro ponto é o seguinte, quando eu trabalho com valor, eu posso clicar aqui e arrastar o campo valor, e eu vou ter aqui a soma. A gente tem a média total, a gente tem o mínimo, o valor máximo, a contagem. A contagem distinta é quantas vezes um valor aparece de forma única. Ah, eu tenho 20 e 20. Se eu somar, eu vou ter 40. Se eu contar, eu vou ter 2. Se eu fizer uma contagem distinta, o valor 20, eu vou contar ele como uma vez só. Eu não conto as repetições quando eu faço a contagem distinta. Então, vamos mostrar aqui, só fazer um Ctrl C, Ctrl V. Então aqui nós temos a opção da soma, temos a média, o mínimo, o máximo, a contagem, quantos eu tenho, o desvio padrão, a variação, a contagem distinta. Então, assim, nós temos várias opções para poder trabalhar com. Tem a mediana. Então, vou deixar aqui como contagem distinta. Vou colar a mediana aqui.
Ou eu também posso mostrar o valor como uma porcentagem do total geral. Então aqui eu tenho 100% do total geral. Ah, mas eu queria ver só das minhas despesas ou só das minhas receitas. Então a gente tem aqui, ó, a visualização dos dados para poder verificar o que eu tenho de despesas ou receitas. É a minha coluna agrupador. Então eu seleciono aqui agrupador, eu vou trazer para cá e vou selecionar esse visual aqui, ó, segmentação de dados. Segmentação de dados, se você lembra do Excel, quando a gente tem aqui dentro de uma tabela ou de uma tabela dinâmica, design, segmentação de dados. Quando a gente clica em segmentação de dados, no Excel ele aparece que a gente configurar, pô, nome e idade. Aí eu tenho um filtro que quando eu clico aqui eu mostro o nome, ou quando eu clico aqui eu mostro a idade. Certo? A mesma coisa aqui no Power BI. Então eu tenho aqui a minha segmentação de dados, que quando eu clico em despesas, ele mostra todas as minhas despesas, e eu clico em receita, ele mostra todos os dados referentes às minhas receitas. Poxa, mas eu queria selecionar os dois, e aí? Você pode segurar Ctrl e pressionar o outro filtro, ou você pode vir aqui no rolinho e configurar os controles de seleção. Com os controles de seleção, ele te dá a opção de mostrar o selecionar tudo. Então você habilita, ele aparece aqui a opção selecionar tudo, num clique só. Isso é muito útil quando você tem um filtro com várias opções de estar selecionando. A gente pode ver aqui, por exemplo, pela categoria. Eu tenho aqui uma categoria, várias categorias. E aí, poxa, eu quero habitação, educação. Quero segurar Ctrl e ficar clicando em um por um. Não, então eu quero selecionar tudo de uma vez. Então vem aqui no rolinho, controle de seleção e ativa o selecionar tudo. Então quando você clica ele já seleciona todas as opções. Uma outra coisa legal que a gente tem também é a opção do seleção única. O que é isso que está ativado aqui? Se eu clico em despesas, quando eu clico em receitas, ele tira o filtro de despesas e seleciona o filtro de receitas. Então aqui, quando eu desmarco a seleção única, eu clico em receitas, ele marca aqui um Vzinho no receitas. Quando eu clico em despesas, ele adiciona esse filtro de despesas na nossa seleção. Então, para eu poder desmarcar um, eu tenho que ir lá e clicar nele de novo. Então isso é legal, porque você não precisa de usar o Ctrl, e aí, ao invés de você clicar em um e ficar perdendo a referência do outro, você pode vir aqui e falar assim, eu quero tudo que tem manutenção, habitação, cuidados especiais. Ah, eu quero limpar, tem que ficar clicando em tudo? Não. Selecionar tudo e desmarca. Ou, se você já tem várias seleções e quer limpar, vem aqui na borrachinha e limpar seleções. Uma outra forma da gente trabalhar com números é fazendo uma coluna calculada. Por exemplo, eu quero fazer um cálculo com o meu valor. Poxa, então eu quero duplicar todo o meu valor na minha coluna. Então eu venho da minha aba valor. A coluna valor, eu quero criar uma nova coluna com o dobro do valor que eu já tenho. Então eu clico em nova coluna. Vou chamar ela de dobro, é igual o meu valor que está dentro da coluna histórico. Então eu venho aqui de histórico, tab. Quando eu abro o colchete, ele lista para mim todas as colunas que eu tenho. Eu digito valor e multiplico por 2. Então agora, se eu tenho o dobro, se aqui eu tenho 72, se aqui eu tenho 53.371, quando eu arrastar para cá, clicar em cartão, o rótulo de dados eu colocar como nenhum, o dobro é 106.742. Então, a outra forma da gente fazer contas é como no Excel, a gente escreve as fórmulas utilizando as operações matemáticas básicas e o vezes, o menos, a divisão e a soma. E aí nós conseguimos também ter uma coluna calculada. A outra forma de eu fazer contas dentro do Power BI, e a mais utilizada e mais difundida
porque ela economiza a questão de processamento de dados e também dá mais agilidade nas suas atualizações de informações, são as medidas. Então, como que eu crio uma nova medida? Eu seleciono aqui a tabela que eu vou trabalhar e é onde eu quero que tenha a minha medida e vou clicar em nova medida e essa medida vamos colocar como valor original. Eu vou pegar a minha coluna, vou pegar um fator de multiplicador, 2 vezes 6. Vou chamar aqui de referência. Veja que ele aparece com uma calculadorinha. Então, se eu tenho um campo com valores inteiros, ele mostra o sinal de somatório. Se eu tenho uma coluna calculada, ele mostra um somatório dentro de um ícone de coluna. E toda vez que eu tenho uma medida, ele mostra uma calculadorinha. Então, a gente fez aquela medida ali, 2 vezes 6, 12. É exatamente o valor que mostra a nossa referência. Poxa, eu posso fazer uma medida com outro valor, o valor de uma coluna vezes o valor da outra? Pode, nós vamos estar trabalhando mais à frente. Então, assim, eu queria fazer uma medida que eu já calculasse quanto que é um menos o outro. Então, também nós vamos fazer mais à frente. Como que a gente já consegue fazer isso de uma forma mais rápida? Eu pego aqui o meu valor, trago ele para cá, e aqui ele está nas configurações, eu venho aqui, ó, novas medidas rápidas. Nesse novas medidas rápidas, ele mostra uma infinidade de cálculos que nós podemos trabalhar para poder verificar essas informações. Então, assim, total acumulado, adição, subtração, divisão, diferença percentual, classificação por estrelas, máximo e mínimo por categoria, então ele agrega por categoria. Então a gente consegue fazer várias informações, várias contas de uma forma bem simples, bem tranquila. Então, por exemplo, se a gente quer fazer uma adição e o valor é a soma do valor, então aqui arraste o campo de dados até aqui. Qual campo que eu quero adicionar? Vamos supor que eu quero adicionar a minha referência a cada campo valor. Então aqui eu tenho o valor mais a referência e eu tenho apenas o valor. Então, eu adicionei aqui, na minha medida de referência era 12. Então, aqui eu tenho, vamos colocar aqui na referência, mais 12 vezes 6.000, para vocês verem a diferença. Então, aqui eu tenho o valor original e aqui eu tenho um novo nível no valor de referência, onde a gente consegue comparar um com o outro. Beleza, pessoal? Então, as formas de trabalhar com valores. Eu posso arrastar um campo e a partir do campo que seja número, selecionar quais as operações que eu desejo fazer. Eu posso criar uma coluna calculada, onde eu utilizo as mesmas operações básicas do Excel, com algumas alterações, já que nós estamos trabalhando dentro do BI com o DAX. Eu posso criar uma medida e fazer contas dentro dessa medida para poder gerar valores de referência ou fazer contas com outras, utilizando outras colunas. E eu posso criar uma medida rápida quando utilizando esse assistente do Power BI para poder fazer umas contas mais elaboradas. Beleza? Então, até a próxima aula. Muito obrigado.